O Egito Antigo é um daqueles capítulos da história que nunca deixam de nos surpreender. Não é à toa que essa civilização milenar segue fascinando historiadores, cineastas, escritores e curiosos do mundo todo. Mas aqui vai um detalhe intrigante: não há necessidade de inventar lendas ou distorcer a realidade, porque os fatos verdadeiros sobre essa época são tão extraordinários que superam qualquer ficção. Alguns são tão surpreendentes que chegam a desafiar a lógica, outros, tão peculiares que nos fazem questionar como uma sociedade tão avançada poderia acreditar em certas práticas. O certo é que cada descoberta nos lembra: o Egito Antigo foi uma era de esplendor sem igual, onde o sagrado e o cotidiano se misturavam de maneiras que ainda hoje nos deixam boquiabertos. Vamos começar com um episódio que prova como até os maiores impérios têm seus pontos fracos. Os egípcios eram temidos por seu exército quase invencível, mas seus inimigos persas descobriram uma brecha inesperada: a devoção dos egípcios aos animais sagrados, especialmente os gatos. Segundo relatos de um historiador macedônio do século II, o rei persa Cambises II explorou essa fraqueza de forma genial. Durante uma batalha decisiva, ele ordenou que seus soldados marchassem à frente do exército carregando gatos, ibis e outros animais reverenciados pelos egípcios. O resultado: os guerreiros egípcios, paralisados pelo medo de ofender seus deuses, recuaram sem lutar. Assim, com uma estratégia que hoje soaria absurda, Cambises conquistou a cidade de Pelúsio e abriu as portas para a dominação persa sobre o Egito. Quem diria que felinos poderiam decidir o destino de um império? Agora, imagine só: dois homens que trabalhavam como manicures reais não apenas ganhavam a confiança do faraó, mas eram tão respeitados que mereceram um enterro digno de nobres. Não é exagero, eles foram sepultados em uma tumba luxuosa, face a face, como era comum entre casais, com uma inscrição que dizia: unidos na vida, unidos na morte. Detalhe curioso: muitos egiptólogos suspeitam que, além de parceiros, eles pudessem ser irmãos. Em uma sociedade onde a família e a espiritualidade se entrelaçavam de maneiras complexas, relações como essa não eram tão incomuns quanto parecem. E falando em simbolismos, você sabia que um simples pé de alface tinha um significado sagrado? Por volta de 2700 a.C., esse vegetal não era apenas um ingrediente qualquer, era o emblema de Min, o deus da fertilidade. Sua forma alongada era associada à virilidade, e seu consumo acreditava-se aumentar o desejo sexual. Não à toa, os deuses eram frequentemente representados cercados por folhas de alface nos hieróglifos. Quem diria que um alimento tão comum hoje já foi considerado um afrodisíaco divino? A magia, por sua vez, permeava o cotidiano egípcio. Sacerdotes e feiticeiros usavam amuletos de marfim, rolos de papiro com encantações e até rituais com escorpiões para proteger ou amaldiçoar. Mas aqui vai uma prática que desafia qualquer lógica moderna: para expulsar demônios de uma pessoa possessa, eles usavam fezes de crocodilo. Sim, você leu certo. A ideia era simples: como os espíritos malignos eram atraídos pelo nojento, o cheiro pestilento afastaria as entidades. Mas, em um contraste surpreendente, o mel também era empregado com o mesmo propósito, provando que, para os egípcios, o equilíbrio entre o repulsivo e o doce era uma questão de estratégia espiritual. Afinal, demônios eram culpados por tudo, desde doenças até azar, e então, qualquer método valia. Enquanto hoje um teste de gravidez é feito em minutos com uma simples fita, os egípcios tinham um método igualmente eficiente, embora bem mais demorado. Mulheres que suspeitavam estar grávidas urinavam sobre sementes de cevada e trigo. Se a cevada brotasse primeiro, era sinal de gravidez. Parece estranho, mas estudos modernos comprovaram que esse teste tinha uma precisão de 70%. A explicação está nos hormônios presentes na urina da gestante, que aceleravam o crescimento das sementes. Um exemplo de como a ciência egípcia, mesmo primitiva, era surpreendentemente precisa. Os egípcios também eram mestres em transformar o ódio em ritual. Para amaldiçoar um inimigo, criavam uma efígie de barro ou papiro, uma espécie de boneco vodou da antiguidade, e a destruíam de maneira simbólica, queimando, esfaqueando ou dissolvendo seus restos em urina. Não dá para saber se funcionava, mas com certeza aliviava a raiva de quem praticava. Quando o assunto era vaidade, eles estavam séculos à frente. Depois do banho, aplicavam um protetor solar feito de arroz, jasmim e lupino. O arroz bloqueava os raios solares, enquanto as outras plantas clareavam a pele gradualmente. Naquela época, uma tez mais clara não era questão de estética, mas de status: quanto menos tempo passado sob o sol, mais nobre você parecia.
E não para por aí, eles também inventaram uma pasta de dentes à base de cinzas, cascas de ovo, pimenta e hortelã. Sim, era abrasiva, mas deixava o hálito fresco e os dentes brancos, um luxo para a época. Entre todos os faraós, poucas figuras são tão fascinantes quanto Hatshepsut. Uma mulher em um mundo dominado por homens, ela governou o Egito por mais de 20 anos durante a 18ª dinastia, disfarçando-se de homem em estátuas e relevos para legitimar seu poder. Filha de Tutmés I, ela reinou ao lado de seu enteado Tutmés III, que, aliás, era também seu sobrinho e cunhado, graças aos casamentos reais. Apesar dos preconceitos, seu reinado foi tão próspero que, após sua morte, seu sucessor tentou apagar seu legado da história, sem sucesso. Em 1903, sua tumba foi redescoberta, revelando inscrições que a celebravam como uma grande governante. Ironicamente, enquanto seu inimigo tentou apagá-la, hoje Hatshepsut é lembrada como uma das mais brilhantes estrategistas do Egito Antigo. Para fechar com chave de ouro, um experimento recente provou que até a culinária egípcia resistiu ao tempo. Em 2019, um egiptólogo conseguiu extrair leveduras de cerâmicas usadas para assar pão há 4.500 anos. Com esses mesmos fermentos e ingredientes originais, ele recriou um pão idêntico ao do Império Antigo. O resultado? Uma iguaria que, segundo ele, era não só autêntica, mas deliciosa. Mais uma prova de que, mesmo depois de milênios, o Egito Antigo continua nos surpreendendo e nos fazendo questionar o que mais essa civilização incrível ainda tem a nos revelar. Além de serem mestres na arte de fazer pão, os egípcios antigos também dominavam outra paixão que resistiu aos séculos, a cerveja. Não era apenas uma bebida comum, era uma obsessão nacional. As cerâmicas usadas para fermentar e armazenar esse líquido dourado guardavam, por milênios, resquícios de leveduras que hoje nos permitem reconstruir o sabor exato da cerveja que saciava faraós e camponeses. Mas não era só o paladar que fascinava. A cerveja tinha um papel sagrado, oferecida aos deuses e consumida em festas que duravam dias. Imagina só, enquanto você toma uma IPA artesanal hoje, está, sem saber, participando de um ritual que já embriagava Cleópatra. E se falamos em deuses, não podemos ignorar um detalhe curioso e um pouco escandaloso da espiritualidade egípcia, os babuínos. Esses primatas não eram apenas animais exóticos, eles eram divindades em forma de pelo. O alto clero os mantinha como símbolos de sabedoria, mas também de fertilidade. Sim, você leu certo. O deus Baba, ou Babi, para os íntimos, era o patrono da virilidade, e seus fiéis acreditavam que rezar a ele ou a um babuíno sagrado, como o de Boni, um macaco tão venerado que era enterrado com honras de faraó, garantia potência sexual e descendência abundante. Havia até rituais onde homens imploravam por sua bênção antes de, bem, cumprir seus deveres conjugais. Mas aqui vem o paradoxo: apesar de toda essa devoção, os egípcios não tratavam muito bem seus andeuses peludos. Análises ósseas revelam que esses babuínos sagrados viviam menos do que deveriam, vítimas de uma dieta pobre e do clima implacável do deserto. Mesmo assim, quando morriam, eram mumificados com joias e enterrados em tumbas luxuosas, ao lado de nobres. Uma ironia divina, adorados em vida, pelo menos em teoria, mas negligenciados na prática. Será que os deuses também tinham seus favoritos? E se pensávamos que as excentricidades egípcias paravam por aqui, espreitemos a figura de Akhenaton, o faraó que ousou desafiar tradições milenares. Você sabia que ele nasceu com traços ambíguos? Nas esculturas e relevos, seu corpo é retratado com quadris largos, seios pronunciados e lábios carnudos, uma representação andrógena que deixou historiadores intrigados por séculos. Mas não se engane. Apesar da aparência, Akhenaton era biologicamente homem, e as evidências sugerem que sua fertilidade era, digamos, comprovada. Afinal, ele teria sido pai de nada menos que Tutankhamon, o faraó menino cujo nome ecoa até hoje. O problema? Suas reformas religiosas foram tão radicais que, após sua morte, os egípcios apagaram seu legado da história, como se ele nunca tivesse existido. Até que, em 1922, a descoberta de Akhetaton, sua cidade perdida, construída do zero para adorar o deus Aton, trouxe sua memória de volta à luz. Uma lição de que, no Egito, até os hereges antêm seu momento de glória. Agora, prepare-se para um dos métodos anticoncepcionais mais criativos da história. Enquanto hoje discutimos pílulas e DIUs, os egípcios tinham sua própria solução, fezes de crocodilo. Sim, você não leu errado.
Eles misturavam o excremento do réptil com leite azedo, transformavam tudo em uma pasta e a aplicavam internamente nas mulheres. A teoria? A acidez bloquearia a passagem dos espermatozoides. Nojento? Sem dúvida. Eficaz? Surpreendentemente, sim, pelo menos em parte. Estudos modernos confirmam que o pH ácido poderia ter um efeito espermicida. Claro, hoje trocamos o cocô de crocodilo por silicone médico, mas a ideia básica permanece: a humanidade sempre buscou controlar a vida, mesmo que pelos métodos mais bizarros. E se achávamos que os egípcios eram sérios demais, espreitemos os bastidores do poder com Cleópatra e Marco Antônio. Esse casal não só governava impérios, eles governavam as festas. Juntos, fundaram um clube exclusivo chamado A Inimitável Fígado, onde, todas as noites, rolavam banquetes que fariam até Calígula corar. Vinho do melhor, iguarias exóticas e um toque de mistério religioso. Alguns historiadores acreditam que Cleópatra se identificava com Dionísio, o deus grego do vinho e do êxtase, e que essas orgias eram, na verdade, rituais em sua honra. Outros suspeitam que era só uma desculpa para beber até o sol nascer. De qualquer forma, uma coisa é certa: se você achava que as baladas modernas são intensas, imagine uma onde a anfitriã é a rainha do Nilo e o dress code inclui coroas de ouro e cobras vivas. Esse é o Egito Antigo, uma civilização que misturava genialidade e absurdos, devoção e decadência, ciência e superstição. E se você acha que já viu tudo, espere pelas próximas revelações, porque, acredite, ainda há muito mais por baixo dessas areias.